E aí pessoal, boa noite. Ó, já é quase, né? Boa noite aqui. Era pra ser bom dia, né? Já que a nossa aula é de manhã, mas acabei tendo um probleminha aí pra conseguir mandar essa aula pra vocês mais cedo, né? Como eu já tinha falado, não tava, tinha uns probleminhas aí de envolvendo o programa aqui, o computador também não estava ajudando, mas acho que agora vai dar pra gente trabalhar certinho. Então, olha só, eu preparei a primeira parte, né, envolvendo defeitos cristalinos para vocês, que é a parte de defeitos pontuais, tá bom? Não vou falar de defeitos pontuais, tá bom? Principalmente de lacunas e autointerstícios, né? São imperfeições aí, né, na parte de defeitos pontuais, certo? Então, olha só, nosso objetivo aqui é apresentar, né, os principais tipos de defeitos cristalinos, né, dos materiais de engenharia. Como eu falei, eu separei em algumas partes nessas aulas para ficar mais fácil. Eu acredito que essa aula não deva ser muito extensa, muito longa, até porque a ideia é que vocês também estudem, tenha vídeos mais curtos para ficar mais prático, né, na hora de estudar. Então, vou preparar, se eu preparo logo em seguida, né, o restante aí dessa essa matéria para a gente conseguir abordar da melhor forma possível e também tentar seguir, né, com um ritmo bom de conteúdo, tá bom? Então o roteiro é defeitos pontiformes, né, que são esses pontuais que eu falei agora há pouco, as impurezas, soluções sólidas, defeitos de linha, defeitos bidimensionais e a observação da microestrutura. Então a gente vai falar de defeitos pontuais e vamos fazer alguns exercícios também envolvendo cálculo de número de lacunas, tá bom? Então, envolvendo defeitos, a gente tem deixa eu ver aqui, tirar um pouco desse. Então, para os defeitos cristalinos, né, a gente entende como perfeição do reticulado cristalino, qualquer imperfeição que provoque uma alteração no retículo, né? Retículo sendo como aquele ordenamento que a gente conhece. Então, a classificação dos defeitos cristalinos são feitos a partir do seguinte critério, né? Então, os pontiformes são associados a uma ou duas posições atômicas, então é defeito pontual, localizado, que é basicamente chamado como lacuna ou átomos intersticiais. Defeitos de linha, que são defeitos unidimensionais, né, que são as discordâncias, né? Defeitos bidimensionais, que envolvem a fronteira entre duas regiões com diferentes estruturas ou diferentes orientações, né, que envolvem aqui os grãos, né, os contornos de grão, interfaces, né, superfícies livres, contornos de mácula, defeitos de empilhamento. E outra coisa é o volumétrico, que já envolve tamanhos mais significativos, que são defeitos tridimensionais, que são as trincas, inclusões e poros, né? Então, o que é um defeito? É uma pergunta importante. O que é um defeito? Né? É uma imperfeição ou um erro, né, do arranjo periódico. Envolve, então, o arranjo periódico, que significaria, né, no nosso critério de regularidade, né, do ordenamento dos átomos em uma certa estrutura.
né? E a gente entende, na verdade, que como a gente viu na estrutura cristalina, né, até o momento, a gente tem assumido que em uma escala atômica existe uma ordem perfeita nos materiais cristalinos, né? Só que isso não ocorre, né, na vida real, certo? Sendo essa uma situação ideal, né? Essa situação ideal ela não existe, que é esse ordenamento perfeito, e por isso todos os materiais contêm inúmeros defeitos, chamados então de erro, né? No arranjo periódico, ou mesmo imperfeições. Então, para envolver uma regularidade, pode, né, envolver uma irregularidade tanto na posição dos átomos quanto no tipo de átomo. Então, o tipo e o número de defeitos dependem do material, do meio ambiente, né, do meio ambiente, meio, né, que ele está, e das circunstâncias sobre as quais o material foi processado, certo? Então, apenas se tratando das imperfeições estruturais, aqui apenas uma pequena fração dos sítios ou posições atômicas são imperfeitos, tá bom? Alguns, né, sítios encontram essa imperfeição que pode ocorrer de maneira, como a gente vai estudar agora, e menos de um em 1 milhão, tá bom? Então aqui é mesmo, né? Sendo poucos, eles influenciam muito nas propriedades materiais e nem sempre de forma negativa. Então, a gente vai ver que essas imperfeições elas não são exatamente algo que precisa ser evitado, né? Às vezes ele é provocado exatamente para moldar as propriedades e para ser utilizado, né, na verdade, né, em alguma finalidade, né? O defeito ele provoca uma propriedade no material que é interessante, né, comercialmente, é importante em vários aspectos. Então essas imperfeições estruturais têm uma importância, né? Essa importância envolve que os defeitos podem ser por introdução seletiva, controle do número e do arranjo. Tudo isso permite desenhar e criar novos materiais com combinação desejada de propriedades. Como eu falei, pode ocorrer essa necessidade envolvendo a inclusão de defeitos para que você tenha, né, resultados satisfatórios aí com relação ao material em questão. Então aqui as imperfeições, né, os exemplos de efeitos de presença de imperfeições são o processo de dopagem em semicondutores, né, o pessoal de engenharia de computação sabe muito bem disso, né, o pessoal de engenharia de materiais sempre pensa em propor possibilidades para materiais que são aplicados, né, a semicondutores, visando então criar imperfeições para mudar o tipo de condutividade de determinadas regiões do material. Importante acrescentar que essas condutividades podem ser tanto elétrica, né, quanto térmica, tá bom? Vou só abreviado mesmo. Na condutividade elétrica quanto térmica. É importante ressaltar. Basicamente, principalmente elétrica, né, galera? Quando fala condutividade, visando os semicondutores, que são dispositivos eletrônicos. Outra coisa, a deformação mecânica dos materiais promove, né, a formação de imperfeições que gera um aumento na sua resistência, processo conhecido como encruamento. O pessoal já deve ter visto, né, várias vezes, né, um processo aí de forjamento, processo de encruamento, são todos muito conhecidos no setor metalúrgico, né, por provocar, né, um endurecimento de materiais, certo? Então esse endurecimento ele é super importante, né? Claro que isso é já conhecido historicamente por séculos, né, pela necessidade de você produzir materiais, por exemplo, os materiais metálicos mais duros, né, com maior dureza, com maior resistência mecânica.
E a gente sabe lá nos processos de fabricação de espadas, entre outros materiais, né, que ao longo da história, né, você vê lá aquele processo de forjamento e encruamento, que é você provocar, né, através de é, um processo mecânico, né, de impacto, né, você incluindo, né, certa quantidade de carbono, enfim, né, utilizando o processo de aquecimento é, e impacto, né, para você causar e alcançar um nível de dureza nos materiais. Isso é um processo muito conhecido. Então, basicamente, isso é um processo de inclusão, né, e de aumento de imperfeições no material. O que você está fazendo é, na verdade, aumentando cada vez mais a quantidade de imperfeições né, e inclusões, e cada vez mais o material para que ele se torne algo, né, melhor, né, no aspecto de dureza e de resistência. Outra coisa com relação aos wickers. Wickers são materiais meio que bem próximos aí do que a gente conhece como materiais com alta resistência, né, alta resistência mecânica, no qual a gente chega a 70 gigapascal. Então ele até a descoberta dos nanotubos de carbono, esses whiskers eles eram os materiais mais resistentes, né? E eles, apesar de ter essa grande propriedade, né, eles têm um grande complicador, que é o processo de produção desses materiais, que é o processo de fabricação, que é bem difícil, né, de alcançar, tá bom? Em comparação, que quando você tem 70 gigapascal de whiskers, que seriam esses materiais com 100 imperfeições, né, praticamente materiais com grande ordenamento, né, e tudo, você, em comparação com o ferro comum, você tem aí uma ordem de grandeza, né, de 10 a terceira, né, quando você compara aí com o ferro comum, que quanto à resistência à tração, você pode ver aí que ele rompe, né, a 270 megapascal, enquanto esse whisky ele teria resistência muito maior, né, cerca de 70 GB. As imperfeições estruturais, então, elas são classificadas de acordo com a sua geometria ou dimensão, né? Então, aqui só voltando, né, e resumindo a respeito do nossa separação que eu fiz lá no início. Aqui a gente envolve um ou dois, né, ou duas posições atômicas, um defeito pontual, que a gente vai falar hoje, vai falar agora, né? Os defeitos lineares envolvem uma dimensão, que é mais discordâncias, né? Aqui também tem planos, e aqui a gente envolve a gente deu lá os exemplos para cada uma dessas formas de defeitos nos materiais. Então vamos lá, vamos falar dos defeitos pontiformes. Os defeitos pontuais, eles ocorrem basicamente, né, através das lacunas e autointersticiais, né, são os intertícios. Então, autointersticial é um átomo que ocupa um intertício na estrutura cristalina. Então, repara o ordenamento desse sistema aqui. A gente vê que ocorre que é uma representação de uma lacuna e de um defeito autointersticial, né? Então, aqui um autointertício aqui, ou seja, tem um ordenamento, e de repente surge um átomo, né, numa posição que ele não deveria estar, né, entre aspas. Ou seja, que ele causa, né, uma alteração na região, em toda a energia da região fica alterada. E a mesma coisa a lacuna, aqui você tem um buraco, né, uma vacância, como diz,
um vazio que promove também uma diferença, né, obviamente, no seu ordenamento. Bom, então, os defeitos autointersticiais causam uma grande distorção no reticulado, né, à sua volta. Com relação então a impurezas, né, é possível, então, já que a gente está falando desses intertícios, é possível existir um metal consistindo de um só tipo de átomo, né, chamado metal puro, né, só para a gente exemplificar. Então, as técnicas de refino atualmente disponíveis permitem obter metais com grau de pureza de no máximo 99%. Então, é meio que bem difícil, né, encontrar algo sem impurezas, né? Tem que ter pelo menos um percentual aqui. Então, aqui nessa formação aqui, nesse ordenamento, a gente representa, né, do átomos de substitucionais e intersticiais. Então, quando você tem um átomo substitucional, né, ele tem o que? O mesmo tamanho, né, ou a ordem aqui, né, dos átomos da matriz, né, como a gente vai ver mais para frente. E um átomo intersticial ele é muito menor, né, ele entra exatamente nesse espaço entre os átomos maiores, tá bom? Então, assim, os defeitos pontuais, a gente vai falar das vacâncias ou vazios, né? E dos átomos intersticiais, tá? E aqui só para a gente classificar, aqui a gente não vai falar muito a respeito desses tipos de defeitos pontuais que são os de Schottky e Frenkel, mas esses são exemplos de defeitos pontuais que ocorrem, né, em sólidos iônicos. São bastante interessantes, que são estudados mais especificamente, né, em cursos de ciência de materiais que necessitam de um aprofundamento aí nessa questão de defeitos, tá bom? Só para mostrar que isso existe, né? Muito bem, então os defeitos pontuais, né, eles influenciam principalmente as propriedades ópticas e elétricas dos materiais, influenciam em processos como difusão, transformação de fase, efluência, e átomos, né, dissolutos geram defeitos pontuais. Tá bom? Então a influência aqui, a gente está dizendo, né, de você alterar pontualmente um sequenciamento de átomos que pode provocar, às vezes, não tem propriedades ópticas aqui, galera, é propriedade de reflexão, propriedade de cores, né, de determinados materiais, né, ou mesmo alterando a propriedade com relação a transporte, né, elétrico, carga elétrica, né. Então, a propriedade óptica é a cor, por exemplo, alguns laboratórios, né, envolvendo o estudo de gemas, né, de pedras preciosas, né, eles fazem um processo de bombardeamento ou mesmo alteração e inclusão de defeitos, né, em estruturas, né, de cristais, né, em joias, para que ela fique mais brilhosa ou ela tenha outro tipo de cor, né, tudo isso alterando e criando provocando ali, né, defeitos pontuais. É a mesma coisa pensando no aspecto de propriedades elétricas, tá bom? Então o estudo é influenciado pela difusão, a difusão, né, atômica, ela tem bastante peculiar com relação aos efeitos pontuais. Claro que isso está totalmente relacionado à temperatura, né, galera? Quando tem temperatura, isso tudo vai ocorrer e, claro, vão ocorrer diversos defeitos pontuais. E aqui quando eu tenho átomos do soluto, né, que são alterados aí, né, devido à diferença de concentração. Então, olha só, as vacâncias, né, ou vazios,
envolve então uma falta de um átomo, certo? Então, olha aqui, é bem legal essa imagem, né, de uma espiga de milho, né, o pessoal que gosta de comer um milho aí, milho verde, né, que a gente conhece. Você tem aqui o ordenamento, né, a sequência de grãos, né, e aí quando você de repente vê, né, era para ter aqui mais um grãozinho de milho aqui, e ele não aparece, e aí você percebe que na região toda tudo fica muito alterado, né? Ou seja, a energia da região fica alterada. Então são formados durante a solidificação do material cristalino ou como resultado das vibrações atômicas, né? Os átomos deslocam-se de suas posições normais. Óbvio que aqui a gente está falando de um processo, né, biológico que envolve outros fatores, né? Mas quando você tem uma situação de um sólido inorgânico, né, processo, você tem então uma solidificação. Durante a solidificação ocorre essa mudança, né, de posição, e essa mudança de posição durante o resfriamento pode então provocar a formação de vazios. Tá? E claro, a energia livre, né, do material depende do número ou concentração de vacâncias presentes. Então, se você tem muita vacância, né, isso vai depender de como é, né, essa ligação entre os átomos. Né? Ela tem uma série de fatores envolvidos. Né? Então, essa é vamos dizer assim, os quesitos, né, os requisitos e os pontos importantes das vacâncias. E intersticiais, né, quando a gente tem os efeitos intersticiais, envolve um átomo extra no interstício, do próprio cristal. Então, de novo, aqui olhando a espiga, né, e aí com certeza agora toda vez que vocês forem comer uma espiguinha de milho aí verde, você vai ficar olhando se tem algum interstício ou tem alguma vacância aí na sequência de grãos de milho, né, para você realmente observar, né, o ordenamento, né, da natureza e da formação desses grãos de milho. Claro que eu estou falando isso é porque eu já fiz, então é bem legal, né, agora para vocês nunca esquecerem das diferenças entre efeitos pontuais de vacância e intersticiais. Então olha só, aqui ocorreu de novo então o surgimento de né, um indivíduo, né, vamos pensar assim, um ponto, né, que era para que não é, né, que não está dentro do ordenamento, né, não está corretamente, né, no ordenamento comum desse sistema, né. Então, se tratando de átomos, o que a gente vai ter? Aqui a setinha ficou errada, mas aqui a gente tem que um átomo ele acabou se posicionando, né, numa sequência fora da sequência dita, né, correta. Então, como eu falei, envolve um átomo extra, né, interstício. Normalmente a gente está vendo aqui que é um átomo menor, ele pode vir, como nós mostramos lá atrás, como um outro átomo qualquer, né, de uma certa impureza aí. Então produz uma distorção no reticulado, já que o átomo geralmente é maior que o espaço do interstício. A formação de um defeito intersticial implica na criação de uma vacância. Por isso, esse defeito é menos provável que uma vacância. Então, os defeitos por interstício, eles são menos prováveis, né? A vacância é mais provável. Tá? Então, aqui mais uma imagem envolvendo, né, os interstícios devido à adição de soluto. Ocorreu uma alteração na concentração. Então houve então um átomo intersticial pequeno, né, ou um átomo intersticial grande, né, tá bom? Então, galera, para a gente calcular esse número de lacunas, é interessante a gente fazer a seguinte análise, ó, mostrando que a lacuna, né, é a ausência de um átomo em um ponto no reticulado, né, como a gente já viu. Podem ser formados durante a solidificação ou como resultado das vibrações atômicas, né, devido a fortes vibrações, né,
as interações que ocorrem aí de ondas eletromagnéticas e qualquer processo térmico, não só térmico, né, podem então provocar essa modificação, e existe como a gente calcular, tem como calcular essa concentração de equilíbrio de lacunas, que é dado por essa expressão aqui, onde N é o número total de posições atômicas, N é o número de lacunas, e QL é a energia de ativação para a formação de lacunas, né? A energia de ativação que é K é a constante de Boltzmann e T é a temperatura absoluta, ou seja, você tem um material que às vezes a gente tem, por exemplo, que o valor da constante de Boltzmann, que é K, né, é 1,38 10 a menos 23 joule átomo Kelvin, né, ou 8,62 10 a menos 5 eletronvolts átomo Kelvin, dependendo das unidades do QL, né, que é a energia de ativação. Então os números de lacuna aumentam exponencialmente em função da temperatura, né, vocês estão vendo ali. Então, na medida que o valor de T, né, aumenta, o mesmo acontece com a expressão, né, de exponencial, menos que KT. Então, para a maioria dos metais, a fração de lacunas, que é o NL, né, o NL, se você passa dividindo aqui o N, o que a gente vai ter? A gente tem uma temperatura imediatamente abaixo da temperatura de fusão, porque a temperatura é bastante alta para alguns metais, né? Nós vamos ter na ordem de 10 a menos 4, um valor de 10 a menos 4, o que indica, né, que teríamos cerca de 10 mil sítios a cada rede, né? 10 mil sítios da rede vazios, né? Então, dentro dessa estrutura você teria um número de 10 mil sítios vazios. Então, a gente vê que são bastante importantes, né, esse estudo. Para isso a gente vai fazer, deixa eu ver, pretendo fazer um exemplo, né, para a gente estudar com mais calma e fazer o cálculo, né, do número, né, de lacunas de uma temperatura específica. Então, olha só, observando que o número de lacunas em equilíbrio por metros cúbicos de cobre, né, é 1000 graus, né, a energia para a formação de uma lacuna é 0,9 eletronvolts átomo. Então, o peso atômico e a massa específica a 1000 graus para o cobre são de 63,5 gramas por mol e 8,4 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. Tá bom? Então, olha só, nós vamos usar nessa energia de ativação, né, o peso atômico e a massa específica, né, sendo que a massa específica é aquele valor lá que a gente estudou, né, nas últimas aulas, né, galera? A última lista de exercícios tinha lá, né, esse estudo aqui né, que seria essa densidade aí, também dita densidade. E aqui é o peso A, né, que a gente pega nas tabelas periódicas aí. Tá bom? Então basta a gente utilizar aquela equação, né, vamos resolver agora, que é o seguinte, ó, então a solução se dá, né, utilizando aquela equação. Nós vimos, contudo, é primeiro necessário determinar o valor do N, que é o número total, né, de sítios atômicos, na verdade, por metro cúbico, né, para esse material do cobre, a partir do seu peso atômico, que é o A, da sua massa específica ρ, e o número de Avogadro Na. Então basta a gente fazer a relação, né, que existe do número de Avogadro, né, vezes a densidade, dividido pela então esse número, né, esse número de sítios vai ser exatamente essa relação, né, N
Número de sítios sobre o número de Avogadro, que é igual a densidade Rho sobre A, que é o peso atômico. Com isso a gente determina o número de sítios. Estou multiplicando aqui o número de Avogadro que foi fornecido. Aqui a densidade, que é 8,4 gramas centímetro cúbico. Aqui ocorreu da gente fazer a transformação, né, de centímetro cúbico para metro cúbico, para que a gente tenha aqui o número de sítios atômicos por metro cúbico, né, que deu então 8,01028 átomos por metro cúbico. Com isso, a gente sabendo que é o nosso M, basta, né, dessa forma, né, o número de lacunas a 1000 graus Celsius, né, que foi a temperatura fornecida, que é, lembrando que para transformar em Kelvin basta somar por 10 por 1270, basta somar, né, com 273, a gente tem que em Kelvin 1273 kelvins, que é igual a, substituindo da N aqui a gente já descobriu, o exponencial de QL foi fornecido, que é 0,9 eletronvolts, né, lembrando que tem o sinal de menos. O K é a constante de Boltzmann, que também foi fornecida, e a temperatura em Kelvin, tá bom? A gente usa Kelvin por causa da energia de ativação, né? Com isso a gente descobre que o número de lacunas é 2,10 a 25 lacunas por metro cúbico. Então esse aqui é o número de defeitos pontuais no na minha estrutura de cobre, tá certo? E foi isso que a gente perguntou, hein? Qual que é então o número de lacunas em equilíbrio por metro cúbico, né, do cobre, né, a 1000 graus, tá certo? Isso aqui é 1000 graus, né, galera? Próximo dessa temperatura você vai ter esse número, né, bastante razoável, elevado de lacunas. Bom, tem esses dois exercícios, tá? Para vocês tentarem fazer, a gente pode corrigir, né, depois. E é isso, galera. Obrigado pela atenção. Espero que vocês consigam aí pegar, né, a ideia envolvendo a nossa introdução, né, a defeitos cristalinos. E claro, né, qualquer dúvida, né, eu sei que as dúvidas vão surgir, mas são necessárias, né, para a gente avançar. Então estou à disposição para qualquer questionamento. Beleza? Valeu, um abraço.